Pessoal, estamos aqui para a quarta videoaula, tá? Sobre como construir um trabalho de conclusão de curso. E hoje nós vamos falar sobre as normas da BNT. Então, nós vimos muitas coisas já que estão na aula 1, na aula 2, na aula 3, tá? Nós temos a aula 2A e 2B. E a aula 3, esta é a nossa videoaula número 4, e nós vamos falar sobre as normas da BNT. Bom, as normas da BNT, elas não são fixas, tá? Elas são flexíveis. Então, ou seja, muitas vezes, o que acontece? Nós imaginamos que ela esteja de uma forma e ela está de outra. Então, é importante que toda vez que for fazer um trabalho, tá? Dentro dessas normas da BNT, que vocês, então, consultem o site da BNT. Então, o site da BNT é www.bnt.org.br, tá? Depois eu vou deixar embaixo do vídeo esse endereço para vocês, tá bom? Mas nós vamos, então, ver algumas coisas importantes, né? Outras nós vamos rever, que também são importantes para esse momento das normas da BNT, tá? Construindo o trabalho. A dificuldade inicial é achar o assunto e depois o problema maior é a definição do tema. A quase totalidade dos trabalhos são construídos em Word, então, ou seja, depois que você já definiu o seu tema, né? Você achou esse assunto, definiu o tema, aí você vai iniciar a sua escrita, né? Existe uma forma de se trabalhar com base formatada, em que o sumário, a relação de figuras e outros são atualizadas em forma automática, tá? Porém, essa maneira de se construir o trabalho, ela reside uma certa briga com o computador, tá? Então, nem sempre ela é tranquila, né? Então, precisa ver aí se vale realmente a pena fazer isso, né? Uma outra dica é salvar sempre os arquivos e de preferência de uma forma que consiga saber qual o mais atual. Então, se você tiver vários arquivos do mesmo assunto, né, do mesmo trabalho, da mesma monografia, o TCC, dissertação ou tese, né? Que todas essas normas aqui nós podemos também utilizá-las no mestrado e no doutorado, tá? Para o trabalho para a dissertação do mestrado e a tese do doutorado, além dos trabalhos das disciplinas, né? Que nós podemos usar. Então, essa é uma dica que vocês coloquem, então, uma forma para diferenciar os arquivos. Então, quando é o arquivo anterior, né? E o atualizado é que você tem que pegar sempre que for continuar a sua escrita, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Por quê? Você tem a primeira versão, né? E tem coisas interessantes lá na primeira versão que, se você não salvar, você pode perder depois. E é por isso que a gente precisa, então, ter várias nomenclaturas, tá? Você recorre lá na primeira versão e coloca na última, então é uma estratégia, tá? Então vamos lá. O formato é muito importante. Muitas vezes o que acontece, alguns trabalhos, alguns artigos, algumas revistas têm normas próprias, tá? Então isso a gente precisa também ficar atento, né? Mas esse formato aqui geralmente é o formato padrão. Então, formato do papel A4,
as margens superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, o texto justificado, a cor preta, né? Exceto quando tem alguma figura, alguma coisa que precise ser destacada, né? A impressão frente e verso, mas depende muito da instituição ou da revista, né? A numeração, normatização e sugestão. Então, a numeração depende também da sua, da sua forma de trabalhar, né? O que é melhor para você, centralizado, ou na lateral, ou na parte superior, né? O que geralmente tem sido feito é na parte inferior do lado direito da página. O espaçamento entre linhas 1,5 e a fonte Times 12 ou Arial 12, a não ser que seja pedido de uma outra forma, tá? Então, vamos lá. As citações. As citações, elas geralmente são da mesma forma. Porém, é importante aquilo que eu falei já no início, ficar atento às modificações das normas da BNT. Em algumas situações, tá? Ela se modificou maiúscula, minúscula, coisas simples, mas que tem uma modificação. Então, é bom ficar sempre atento ao site da BNT, tá? A citação direta, o nome que é o autor, né? O ano e a página. Quando você coloca no início, tá? Quando você coloca no final, aí você coloca o autor. Vejam aqui que tem uma pequena modificação, que é em letra maiúscula, todo maiúsculo, tá? O ano e a página. Então, essa é a diferença. A citação direta curta, até 3 linhas, aspas, tá? E continua essa indicação anterior, que é o nome do autor, tá? Então, acrescenta a aspas. A citação direta longa, recuo 4 centímetros, fonte 10, espaçamento 1. Aí, não se tem aspas, tá? E a forma de colocar o autor, aqui seria no final, tá? O autor, o ano e a página. A citação indireta, aí só o ano, de acordo com autor, ano. Então, o autor em letra minúscula, né? Não é em caixa alta toda a palavra, né? Citação da citação, aput e da forma aqui anterior. Citação dentro da citação, aspas simples. Citação da citação da citação. Então, continua, né, da mesma forma, tá bom? Observações. Aqui nós temos abreviaturas e siglas. As abreviaturas e siglas, sempre que aparecem a primeira vez, elas devem ser por extenso, tá? E também uma outra coisa é que ela deve existir uma relação de siglas e de abreviaturas no início do trabalho, tá? No pré-texto, nessa fase, a gente já vai falar sobre isso. As palavras em língua estrangeira, itálico, tá? As figuras e outros em tamanhos adequados, ela tem que ter relação com o assunto e fazer comentários, citar a fonte completa. Então, fonte, tamanho, 9. Aqui, olha só, as figuras tendo relação com aquele assunto que você está falando no seu trabalho, tá? Citações da internet, título, link completo e data de acesso, tá?
Aqui, a estrutura do trabalho, então, é isso que eu tinha comentado ali, né? Nós temos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, certo? Então, os elementos pré-textuais, eles se referem à capa, tá? Que deve reproduzir os elementos representativos da folha de rosto. Então, autor, título do trabalho, programa, instituição, local e data, tá? Na verdade, a instituição é o primeiro item que você coloca, e depois você coloca as outras em sequência, né? Daí a folha de rosto, a página que contém os elementos essenciais à identificação da obra. Ela deve conter nome do autor, título principal do trabalho, tese, dissertação apresentada à banca num quadradinho ali do lado. Isso tudo vocês encontram o modelo na BNT, tá? Eu acredito que aqui a gente não tenha, mas depois eu coloco para vocês lá no YouTube, tá certo? Aqui, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a data, tá? Termo de aprovação, o título, nome do aluno, a banca examinadora, espaço para assinatura da banca, normalmente sem os nomes, a não ser que a instituição recomende, tá? E ainda aqui nos elementos pré-textuais, nós temos a declaração de ética e respeito aos direitos autorais, se necessário, tá? A dedicatória opcional, agradecimentos é opcional também, epígrafe opcional, tá? A epígrafe é uma citação de um pensamento que, de certa forma, se identifique ou está de acordo com a obra, tá? Pode ocorrer também no início de cada capítulo ou de partes principais. Aqui nós temos a lista de figuras, tá? Uma lista para cada tipo, lista de gráficos, lista de tabelas, lista de alguma outra coisa que você vai colocar, e a lista de abreviaturas e siglas em ordem alfabética, tá? Que a gente comentou lá. Você vai fazer a lista de abreviaturas e no lado você vai escrever por extenso, né? Mas no texto, você ainda vai colocar a forma extensa e depois a abreviatura, tá? Na primeira vez que você citar. Aí nós temos o resumo, que é em português, né? A apresentação concisa dos pontos relevantes do conteúdo e das conclusões do trabalho. Deve ser redigida na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz ativa, compondo-se de uma sequência coerente de frases e não de uma enumeração de tópicos, constituindo-se de 150 a 500 palavras. Ao final, mencionar as palavras-chave, de 3 a 5 palavras, separadas por ponto. Então, isso também é algo que modifica na BNT, tá? Então, é sempre bom estar atento, porque muitas vezes é vírgula, outra hora é ponto e vírgula, então é bom estar sempre atento. 4 pontos devem ser destacados no conteúdo do texto do resumo, né? Assunto, objetivo do texto, articulação de ideias e as conclusões do autor, tá? Aí nós temos o abstract em inglês, né? Que é o resumo em inglês, e o resumo que é em espanhol. Então, dependendo da instituição, ela pede os dois ou um deles, tá? Ainda aqui, os elementos pré-textuais, que se refere ao sumário, que relaciona e indica a numeração das páginas dos itens que compõem o trabalho, a partir dos elementos textuais. Então, lembrar de que introdução não é o primeiro capítulo, tá? Introdução é introdução. Ou seja, a introdução,
ela vai se reportar ao seu projeto de pesquisa e não à introdução do seu tema, tá? No primeiro capítulo é que você vai falar de uma forma mais ampla do seu assunto, tá? Então, vamos lá. Elementos textuais, núcleo do trabalho, introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão e considerações finais. Então, aqui também se difere, vocês podem colocar outra nomenclatura ao invés de capítulo, pode ser sessão, alguma coisa assim, né? Sessão 1, sessão 2, sessão 3, e depende muito do que você for combinado na instituição ou com seu orientador, tá? Aqui, então, na introdução, o que nós teríamos? Normalmente, sem citações, tá? Pode ter, mas normalmente não se tem citações na introdução. Tema, delimitação do tema, assunto, contextualização do objeto de pesquisa, tá? O objeto problema, né? Os objetivos, as justificativas, a metodologia e breve descrição dos capítulos. Então, é tudo isso que você tem no seu projeto de pesquisa. E o que se difere são as descrições dos capítulos, tá? Você vai fazer uma breve descrição dos capítulos. Aqui no capítulo 1, revisão da literatura ou estado da arte. Então, você vai fazer um compilado, né, da sua fundamentação teórica, as teorias, pressupostos ou marcos conceituais. Então, aí vão ser os seus, de uma forma mais ampla, vai ser o topo do funil, né, que a gente chama. Então, o primeiro capítulo, ele vai ser mais amplo, né, a argumentação do estudo, sustentação, análise dos dados coletados. Então, tudo que você vai colocar no primeiro capítulo é de uma forma mais geral, tá? Macro, né? E depois daí você vai funilando até chegar ao final do terceiro capítulo, que é o fundo do funil, né? Aqui o capítulo 2, uso da teoria, aplicações práticas, exemplos, estudo de casos, coleta de dados, etc. Referenciado com bibliografia pertinente. Então, resposta, esclarecimento das questões levantadas, situações, problemas com citações, gráficos, tabelas, quadros e demais instruções. O terceiro capítulo, ele vai ser um capítulo analítico, né? Análise dos resultados, discussões e propostas de uma solução. Apresenta-se a discussão e fazem-se novas afirmações com bases nas confirmações de estudos realizados, tá? Aqui nós temos esses elementos textuais que são a conclusão e considerações finais. Não sei por que ficou tão pequeno assim, mas tudo bem. Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Você vai fazer uma breve síntese do trabalho, tá? Balanço do empreendimento, recapitulação sintética, dos resultados, com ênfase na resposta da questão de pesquisa. Ponto de vista do autor, manifesto sobre o seu alcance e indicação para novas pesquisas do tema sobre outro foco. Talvez o termo considerações finais seja mais adequado do que o termo conclusões. Aqui nós temos sugestões ou recomposições, tá? Opcionais, porém recomendáveis. Elementos pós-textuais ainda, então, referências bibliográficas, bibliografia consultada e recomendada, glossário, apêndice e anexos. Então, aqui nós temos
os critérios para as referências bibliográficas, que são em ordem alfabética, até 3 autores. Mais de 3 autores et al. Ou et al., tá? Edições recentes, a sugestão aqui sejam edições recentes, efetivamente constante no trabalho. Aqui, elementos pós-textuais, ainda, né? É o mesmo slide. Aqui, então, nós temos a forma de referências, né? Aqui ele saiu um pouco da formatação, mas é aqui todo igualzinho. E o encerramento, revisão ortográfica, revisão das citações, autores, revisão da relação de siglas, revisão da estrutura geral, encaminhamento para a gráfica, conferência, né? Elaboração da apresentação para a defesa e aprovado ou aprovada. Missão cumprida. Então, parabéns, você acabou o seu trabalho. Gratidão por me seguirem por todo esse tempo, participarem, assistirem às aulas, né, até aqui, e com certeza teremos outras videoaulas bem interessantes. Continuem me acompanhando que vocês vão gostar. Beijos, até o próximo vídeo.